Olá! Nos relacionamentos de família não são raras as diferenças de interesses e ideias, seja por características da personalidade de cada um, seja pelas mudanças de ponto de vista à medida em que a convivência se desenvolve. E são essas diferenças que muitas vezes geram conflitos entre membros de uma mesma família. Mas como resolver situações que parecem não ter solução? No programa de hoje, você vai conhecer o trabalho do Centro de Conciliação e Mediação de Família do Judiciário Maranhense. Veja os destaques. A missão de facilitar a solução de conflitos em questões da área de família, equilibrando os relacionamentos e contribuindo para a paz social. A proposta de conciliação durante ou até mesmo antes do processo judicial. A constelação familiar, um programa educacional que usa técnica filosófica e terapêutica para orientar famílias, observando padrões de comportamento de cada um dos envolvidos. Aqui no estúdio, quem vai nos trazer todo esse clima necessário para o equilíbrio familiar é a juíza Josiane Bezerra, coordenadora do Centro de Conciliação e Mediação de Família. A solução está aqui, no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. É agora! O Centro de Conciliação e Mediação de Família, órgão ligado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, foi inaugurado em novembro de 2017. Fica no Fórum de São Luís, no bairro do Calhau. O centro auxilia as varas da família da capital na realização de audiências de conciliação e mediação de processos. Realiza também audiências antes da instauração de processos, se as partes aceitarem tentar um acordo. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é a juíza Josiane Bezerra, coordenadora do Centro de Conciliação e Mediação de Família. Bem-vinda, doutora Josiane. Obrigada, satisfação de estar aqui. Bom, para começar, eu queria que a senhora explicasse por que foi necessária a criação desse centro. O que acontecia antes da existência dele? Bem, esse centro é uma necessidade, inclusive da própria legislação, o novo CPC, que determina que antes que o processo se encaminhe para um litígio propriamente dito, que haja possibilidade de conciliação entre as partes, tanto na área de família como em qualquer outra matéria do processo civil. E aí o que é que nós conseguimos fazer com esse centro? Nós conseguimos uniformizar os atendimentos, uniformizar o acolhimento a essas famílias, e aí então esse centro prestar um serviço a todas as 7 varas de família de São Luís do Maranhão. E nesse diapasão nós temos crescido, nós temos alcançado um índice muito grande de conciliações. E assim estamos satisfeitos e conseguindo, além dos métodos tradicionais de conciliação, também estamos buscando métodos alternativos de conciliação e mediação de família, que é o nosso caso específico. Nosso Centro de Conciliação e Mediação de Família é específico para as 7 varas de família. Temos conciliadores fixos que estão ali todos orientados para atender a essas causas familiaristas unicamente. Doutora Josiane, as estatísticas comprovam do Centro de Conciliação que desde a inauguração, em novembro do ano passado, foram realizadas em média 900 audiências, com um índice de quase 80% de acordos. Qual a fórmula para tanto sucesso? Bom, a fórmula, em primeiro lugar, é a nossa disponibilidade, somos vocacionados a isso, temos uma verve conciliadora, temos esse... E Deus em primeiro lugar, porque claro, o que nós queremos é que, mesmo que as famílias não se reconciliem enquanto marido e mulher, mas que eles se reconciliem como seres humanos e como pais e mães de uma prole comum, que eles despertem a consciência moral dos deveres
e não só de direitos, que eles possam cuidar um dos outros, mesmo quando essas relações são destruídas enquanto conjugalidade, fazendo com que eles entendam que a parentalidade permanece para sempre. E nós, então, buscamos lembrar da afetividade dessas famílias. Agora, doutora, como é que uma pessoa que já tem um processo, por exemplo, de divórcio, alimentos, guarda, ou outra que ainda nem entrou na justiça, pode, por exemplo, agendar uma audiência? Bom, nós temos os processuais, que é esse que o CPC exige, a audiência de conciliação por um conciliador ou mediador, e temos as pré-processuais, assim nós denominamos as pré-processuais. Então, quando as partes têm um acordo e elas querem facilitar sua própria vida, de não ter que buscar um litígio, uma demanda propriamente já dita. Chegam lá, o casal já chega com uma solução prévia, mais ou menos. Eles agendam pelo telejudiciário, agendam pelo site do Tribunal de Justiça, agendam pelo Atende, é um sistema de marcação de audiências, e também no balcão de atendimento do próprio centro, que fica no 4º andar do Fórum Sarney Costa. E ali nós agendamos uma audiência e eles trazem a documentação necessária, os seus acordos já podem vir pré-escritos, né? Ou ali mesmo a gente toma por termo, e aí depois nós distribuímos para uma das 7 varas e o juiz titular ou auxiliar vai e homologa, e eles têm seus problemas resolvidos. Fácil assim. Já aconteceu o efeito contrário, doutora, de chegarem lá com uma solução e de repente saírem de lá? Sim, isso acontece, isso acontece. As pessoas achando que quando chegarem lá já estão com esse acordo pronto. Às vezes a gente precisa ajustar algumas coisinhas, às vezes falta algum documento, nós podemos suspender a audiência, outros desistem, se reconciliam e voltam a reconstruir suas famílias. Olha, tem de tudo. Quando a gente pensa que já conseguiu tudo, ainda falta alguma coisa. É muito interessante os afetos, os sentimentos, aquela coisa de que você compartilhou uma vida com uma pessoa e depois você vira inimigo. E eu pergunto, inimigos capitais muitas vezes, e eu pergunto, existiu amor algum dia nessa relação? Vocês algum dia se amaram verdadeiramente ou foram só apaixonados? Né? Porque a paixão tem um tempo de validade, né? E aí então as pessoas despertando para esses sentimentos e saber que o ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. O amor, quando ele é saudável, ele é essa troca de carinho, de satisfações, de prazer, de estar junto. E quando ele é doente, quando ele é ódio, ele é apenas um amor que está na UTI. É um amor doente. Precisa é isso que sarar. vocês tentam fazer, não é, doutora José? Equilibrar as relações. Equilibrar as relações, mostrar, fazer com que as pessoas se perdoem. Porque por isso que a Bíblia diz, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. Temos que fazer DRs, uma família não pode ficar muito tempo guardando coisas. Na verdade, a conciliação ela entra como um fator racional, a racionalização da relação. Porque às vezes as pessoas não são ruins, porque elas querem, simplesmente por serem. Às vezes elas não aprenderam, às vezes elas não receberam, não foram orientadas. E ali a gente sempre faz esse trabalho meio que terapêutico, meio que psicológico, para que as pessoas possam retomar as rédeas de sua vida e não alienarem parentalmente seus filhos. Ok. Então tá certo. Daqui a pouco tem muito mais assunto sobre conciliação familiar. Você vai se surpreender. Agora, se quiser se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, ligue para o Telejudiciário. O número é o 0800 707 1581. Tire sua dúvida. Você não paga nada pela ligação. É tudo a 0800. Para ser mais exato, 0800 707 1581. No próximo bloco, a gente vai viajar por uma constelação, mas sem tirar os pés do chão. Você vai saber o que é a constelação familiar, uma terapia revolucionária que ajuda na conciliação e promove a paz social.
E uma reportagem sobre a constelação sistêmica como ferramenta de conciliação para discutir o equilíbrio nas relações de família. É daqui a pouco, não saia daí. Aguarde, o intervalo é rápido. Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia, já está de volta. E hoje a entrevista é com a juíza Josiane Bezerra, coordenadora do Centro de Conciliação e Mediação de Família. E o tema é conciliação familiar. Uma das técnicas usadas para alcançar esse objetivo é a constelação familiar sistêmica, um programa criado pelo alemão Bert Hellinger nos anos 70. Pois é, ele criou um método, por um lado mental e emocional, e por outro lado sensorial e corpóreo, que busca identificar traumas familiares. Segundo a teoria, esses traumas acabam perpetuando comportamentos destrutivos e conflitos na família. Recentemente, o Centro de Conciliação e Mediação de Família realizou mais uma palestra sobre o tema no Fórum de São Luís. Acompanhe. A palestra sobre constelação familiar sistêmica foi ministrada pela assessora jurídica do Ministério Público do Maranhão, Cláudia Chaves. A ideia é incentivar a conciliação nos casos de conflitos familiares que chegam à justiça. Ela faz com que as partes, as pessoas, a partir de representantes que elas coloquem para observar aquele problema que elas levam para as partes, possam ver direito, de forma clara, e assim eles podem, de algum modo, melhorar a convivência e as relações. O evento foi realizado nesse auditório do Fórum Desembargador Sarney Costa e reuniu estudantes de direito, servidores do Tribunal de Justiça, advogados, promotores e juízes maranhenses. A juíza Josiane Bezerra, coordenadora do Centro de Conciliação e Mediação da Família, destacou que a constelação familiar tem ajudado não só o Poder Judiciário, como também as famílias. A abordagem sistêmica, além de estar sendo utilizada pelo Poder Judiciário, também tem atraído a atenção da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Estamos estudando a forma de replicar esse tipo de evento para melhor conhecê-lo, debatê-lo e verificar a possibilidade de incluí-lo dentre as práticas das nossas promotorias, em especial promotorias na área de família. Doutora Josiane, a impressão que a gente tem é que a constelação familiar é uma coisa bastante mística. Agora, como é na prática trabalhar com essa técnica num ambiente tão formal quanto o ambiente da justiça? Em primeiro lugar, eu quero dizer que não há nenhum misticismo, não há uma religiosidade. O método, como ela já falou, é terapêutico-filosófico. Então, nós vamos trabalhar exatamente essas questões que estão no nosso íntimo. E por incrível que pareça, quem aqui já assistiu ou alguém que está vendo esse programa, acontece mesmo. Nós vamos trabalhar as questões tão profundas de cada um dos constelados que nós acabamos tendo como resultado a paz interna, a paz familiar e, consequentemente, a paz social. Nós vamos trabalhar nos nossos ascendentes, nos nossos antepassados e nos nossos ancestrais até a criação do mundo, sem que isso seja uma coisa objetiva ou subjetiva. É uma coisa muito mais profunda que aqui o nosso tempo não daria para explicar. Mas nós temos, dentre as leis sistêmicas, nós temos a lei do pertencimento, que nós vamos trabalhar. Cada pessoa pertence ao seu clã e isso faz com que a gente se sinta incluído, se sinta amado, se sinta realmente satisfeito e realizado naquele clã. Nós precisamos nos aceitar. A autoaceitação é uma coisa importantíssima para a nossa autoimagem, para a nossa autoestima. Sem autoestima nós não temos inteligência emocional. E aí nós temos também a lei da hierarquia, que é a lei de que sempre quem está antes nós devemos respeitar, sem que isso a gente se sinta inferiorizado. O problema é que você hoje ensina as pessoas a não respeitarem ninguém, não respeita pai, não respeita mãe. Isso é contrário, isso contraria as leis sistêmicas, isso vem ter
um resultado muito negativo para quem não sabe respeitar as pessoas hierarquicamente superiores. Para os nossos pais, nós somos sempre pequenos, nós somos sempre menores. Mesmo que você seja um pós-doutor, os seus pais não tenham nem o ensino médio, mas ele sempre vai ser maior do que você, porque hierarquicamente ele chegou primeiro e ele lhe deu a vida, o seu bem maior. O outro é o equilíbrio. Então você tem que dar e receber, você nunca pode só dar e receber mais ou menos do que o outro. Há de haver um equilíbrio. Para quê? Para que você não se torne um credor ferrenho e nem um devedor humilhado. Então nós trabalhamos essas 3 leis sistêmicas e essas 3 leis sistêmicas trazem um resultado de despertamento consciencial que vai fazer com que as pessoas assumam cada um seus papéis. Muito interessante, não é, Ida? Com certeza. Muito interessante. Com certeza. Doutora, e como as pessoas envolvidas nos conflitos familiares chegam às audiências e como a constelação faz a diferença na vida delas? Bom, nós pegamos alguns processos, né, porque ainda não temos a estrutura para constelar todos os processos. Nós pegamos, eu acho que o próprio universo faz essa escolha, e aí então nós começamos a chamar. Dia 11 nós vamos novamente fazer uma segunda turma e assim nós vamos, com o passar do tempo, nós vamos chamando várias pessoas, cada qual, para que possam realmente despertar. E tem despertado. As pessoas têm agradecido e eles querem fazer constelação. Eu ainda só mais um minutinho para dizer, se alguém dos telespectadores quiser fazer constelação, vai no balcão lá do Centro de Conciliação e Mediação de Família e ali se inscreva, que aí a gente pode abrir uma turma só para vocês e vocês vão ver como isso vai mudar a vida de cada um. Doutora, tem um telefone para contato? Aproveitando então. É o 3194 6666. Tá ok, vai aparecer no vídeo 3194 6666. Fácil. Agora, quando a gente fala sobre conflitos de família, a gente pensa logo em separação, divórcio, litígio, né? E aí o núcleo de solução de conflitos, ele realiza também oficinas, né, de pais e filhos que são aplicadas neste centro. Como é o trabalho, né, dessa relação? Bom, nós temos oficinas de pais e filhos ou de parentalidade, que é um projeto do CNJ implantado em vários tribunais de justiça, inclusive no nosso. E aí, então, de várias vezes por ano, nós reunimos muitos pais, muitas mães e os filhos. Os filhos menores ficam em uma sala, os adolescentes em outra e os casais ficam separados em sala diferente. E ali nós fazemos dinâmicas e ali nós fazemos uma reorientação, ali nós fazemos palestras, é uma tarde, para que esses pais também, ali eles falam, eles dizem o que eles sentem. É uma terapia, uma catarse que é feita com aqueles pais. Muitos são muito resistentes. E eles querem mesmo brigar, querem mesmo conflito, querem mesmo litígio, mas a maioria realmente se conscientizam e veem que os maiores prejudicados nessa confusão, nessa briga, são seus filhos e que a alienação parental traz consequências drásticas, terríveis para essas crianças. Por isso, essa violência toda aí fora traz desde a autoestima baixa, o rendimento escolar péssimo, agressividade, alcoolismo, drogas, suicídio, homicídio, marginalização. Olha, os pais que alienam os seus... em casa, vai buscar na rua. Exatamente. E na rua ele só vai encontrar... Inclusive a constelação familiar explica que os drogados, na verdade, o que eles sentem é falta paterna, é a falta do pai. O pai não cumpriu o seu papel e ele vai buscar onde? Nas facções, ele vai buscar na marginalidade aquilo que a droga e que esses faccionados vão buscar nas facções, porque ali são ídolos. Eles dizem que ali é a família deles. Por quê? Porque faltou em casa. Não tem base familiar. Não tem base familiar. Não tem Deus. Família que não tem Deus está andando na contramão da felicidade e do amparo aos seus filhos. É verdade, é verdade. E a gente ainda vai conversar mais sobre conciliação familiar. Aguarde!
E você também pode sugerir um tema para o Justiça Cidadã. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98880-4461. Bom, depois do intervalo, a juíza Josiane Bezerra vai falar sobre a nova reunião de constelação familiar, agora no próximo dia 11. A gente volta logo para explicar. É hora do último bloco desta edição do Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. A juíza Josiane Bezerra, coordenadora do Centro de Conciliação e Mediação de Família, está conversando com a gente sobre conciliação familiar. Bom, no bloco anterior a gente falou muito sobre constelação familiar. E neste dia 11 acontece mais uma reunião no Centro de Conciliação e Mediação da Família. Doutora, qualquer pessoa pode participar desse evento? Qualquer pessoa não. Nesse agora que nós vamos fazer, o dia 11, é somente as partes dos processos, né? Mas quando a gente faz palestras abertas, nós então divulgamos no site do Tribunal de Justiça e qualquer pessoa pode se inscrever no nosso site e participar sem nenhum problema. Mas esta agora, do dia 11, será apenas para partes e advogados dos processos. Doutora, e qual conselho a senhora poderia dar para as pessoas que ainda resistem a conhecer essa técnica? Olha, eu acho que a pessoa só pode resistir àquilo que ela conhece e que ela vai definir ou discernir se é bom ou se não é. As pessoas têm uma falsa ideia de que resistem àquilo que elas não conhecem. Primeiro você precisa conhecer para dizer se vale ou não a pena. Então, antes das pessoas dizerem que isso é bobagem e que não é, com certeza não é, é hora de assistir, é hora de buscar, é hora de constelar, é hora de se permitir para poder, então, não deixar com que suas famílias aconteçam o que tem acontecido, um sofrimento atroz. As pessoas são muito sofridas, as pessoas estão muito feridas. Tudo isso porque nós, os adultos, resistimos a crescer, a amadurecer. Somos crianças, somos infantilizados, imaturos. E é exatamente por isso que as famílias são destruídas por imaturidade do marido e da mulher. E doutora, a senhora poderia citar alguns casos, sem citar nomes, claro, de pessoas que estavam resistentes, né, casais, e de repente conheceram a técnica da constelação e evoluíram, mudaram sua postura? Olha, nós temos vários casos, inclusive com processos já bastante adiantados e que dizem assim: olha, se eu soubesse disso antes, eu não tinha me separado, se eu soubesse disso antes, eu não teria brigado tanto, entendeu? Então, muitos agradecem, doutora, obrigada, doutora, da próxima me chame que eu quero vir de novo. E as pessoas choram, como eles não são obrigados aí, eles são convidados, e aí às vezes vai um dos cônjuges, aí diz assim: poxa, se ela tivesse aqui, se ele tivesse aqui. E os homens têm ido bastante, sabe? Os homens têm se aberto mais a essas alternativas de conciliação, porque, na verdade, as pessoas querem ser felizes. A nossa obrigação maior nesta baixa terra é ser feliz. Então, por que não buscar alguma coisa que nos facilite essa felicidade? E as constelações familiares, elas fazem com que a gente realmente alcance essa busca de uma maneira mais efetiva e mais fácil. E muita gente pensa que a separação é a única saída, quando na verdade Não. É a última etapa. É a última né? etapa. Quer dizer, toda tentativa que seja feita em prol da válida. família, da valorização da família, é gratificante, traz resultados positivos. Né, e como eu disse antes, mesmo que eles não se reconciliem como marido e mulher, mas que eles se reconciliem como seres humanos, né? Que eles se reconciliem como pessoas, para que eles possam virar a página e continuar. Uma coisa importante que eu quero colocar: Sim. A constelação familiar, ela orienta que as atuais mulheres devem honrar as ex-mulheres do marido. Da mesma forma, o marido deve honrar os ex-maridos das mulheres.
Por quê? Porque normalmente são pais dos filhos de cada um. E outra coisa, quem vem antes hierarquicamente é importante. Sim. Então, quando você tiver uma mulher ou um marido que denegrir a imagem do seu ex ou da sua ex, chame a atenção, porque está erradíssimo. Nós temos que honrar todas as coisas e todas as pessoas. A gente tem que dar honra a quem tem honra. Não é porque hoje você é a mulher que você depois não pode ser também a ex ou o ex. Entendeu? Então nós temos que respeitar e concorrer para que aquele homem e aquela mulher deem atenção e cuidem dos seus filhos, mesmo separados. Porque a família das crianças continua sendo da mãe e do pai, materno e paterno, os avós, os tios, as tias, os priminhos, tudo isso continua sendo sua família, independentemente da separação dos seus pais. Eles têm que se sentir bem nas duas casas, nos dois lares, independentemente da condição dos seus pais. E aí as pessoas querem nem lembrar que tem filhos. E isso está muito errado, porque quando você ficar velho ou ficar velha, quem vai cuidar de você? Um dia você vai precisar daqueles que hoje não precisam de você. Uma última pergunta, doutora, que eu gostaria de fazer. A gente fala sobre a preservação da criança numa relação, num litígio, numa briga, numa separação, né? De qualquer forma, a criança sofre uma violência, né? Com as agressões verbais, etc. Tudo que ela presencia dentro de casa. Agora, tem o lado também da violência psicológica que a mulher sofre. E a gente está falando muito sobre essa questão da violência contra a mulher. O centro também trata dessa questão de violência. Existem casos que surgem no centro e que a vertente é para esse lado da agressão, da violência contra a mulher? Olha, nós temos muito isso. Até porque as pessoas, quando elas começam a quererem se separar, começa um desrespeito. E esse desrespeito, ele acaba em agressão. Só que as pessoas acham que um empurrão, que uma palavra desrespeitosa não é violência doméstica. E tudo isso é violência doméstica. Violência mental, psicológica, violência financeira, violência econômica, violência física, tudo isso é violência doméstica. E a Lei Maria da Penha legisla a esse respeito. Então, a maioria dos casos de família tem violência junto. Claro que tem violência junto. Só que no nosso centro nós não tratamos especificamente da violência doméstica, porque nós temos 2 varas específicas de violência doméstica. Mas nós encaminhamos então para a violência doméstica. Doutora Josiane, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Bom, eu quero só agradecer e quero dizer que nós estamos abertos, né, no Centro de Conciliação e Mediação de Família, não para divorciar as pessoas, separar as pessoas, mas para reorientar, para reeducar, para elaborar um programa de vida melhor, mais fácil, mais feliz e, sobretudo, de proteção à criança e à adolescência, que é quem mais sofre com essas questões de separação dos seus pais. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Josiane, mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. E parabéns pelo trabalho, né, de promover a paz social. Bom, muito obrigada, obrigada mesmo. E esta edição do Justiça Cidadã está terminando. É uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia, a gente está de volta. Se você gostou do tema e quer assistir de novo, tem reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Então a gente se vê. Até a próxima edição. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.